Primeiro, essa matéria não é minha. Quem vai dar essa matéria para vocês é a professora Beth, que está ali, pegando a presença do senhor. A matéria, nós vamos dar só a introdução hoje. A minha matéria mesmo vai ser depois do longo intervalo. Aí sim vem história do cristianismo. Aí essa sim será a minha matéria. Ok? Mas vamos lá, história de Israel. A disciplina História de Israel, o objetivo geral dessa disciplina é fazer conhecido o conteúdo da história desse povo fascinante, para que venham aperfeiçoar a mentalidade do povo, a mentalidade do que Deus queria fazer durante todo o percurso da humanidade. A história de Israel nos delineia sobre toda a trajetória de um povo, mas a trajetória de um ideal e um propósito de salvação para todas as nações. Deus comandando toda a história da humanidade e trazendo vida a ela através de Jesus. A primeira coisa que você tem que saber: Deus é o Senhor da história. Ele está por trás de tudo. É Ele quem está arquitetando o plano. É por isso, diga, é por isso. É por isso. O capítulo final. Já está escrito. Aconteça o que acontecer. Venha o que vier. No final. Objetivos específicos: compreender a história do povo hebreu, fazer uma análise da sua sobrevivência ao longo da história, entender a importância de Israel no plano de Deus, constatar o cumprimento das profecias acerca desse povo e conhecer a história recente do renascimento da nação em 1948. A gente vai chegar lá com a graça de Deus nessa aula dos 3. Vamos lá. Você vai ver cumprir as tarefas da matéria e também fazer a prova. Vocês não têm quando escrever mais um trecho da Bíblia, tá? Nessa matéria. Tem gente que ainda está devendo de salto. Já vai aumentar de Bem, isso aqui são os livros de leitura sugerida. Nosso curso é básico e não há tempo suficiente para nós entrarmos com tanta profundidade. É claro que você vai aprender aqui coisas que no púlpito você jamais aprenderia. Mas mesmo assim nós vamos ficar devendo, porque há muito que se dizer. Nós não temos todo esse tempo para falar. Temos 5 horas apenas. Então, a nossa intenção é que a gente possa abrir o seu entendimento, despertar em você a sede, a fome, o desejo, a vontade de mergulhar mais fundo. E aí, se você fizer isso, está aqui 2 livros que você pode comprar, ok? Na livraria, cara. Está aí a História de Israel e dos povos vizinhos, a História de Israel de Samuel Schultz, Panorama Histórico de Israel e a História dos Hebreus. Isso aqui é de Flávio José. Esse livro aqui, esse livrinho aqui de cabeceira, pequenininho, fininho, esse livro é muito fininho, só tem 3.600 páginas. Esse livrinho, esse livreto é a base de muito das pregações que você ouve no púlpito. A maioria esmagadora dos pregadores, quando vão ao púlpito e vão ministrar a palavra e saem do texto bíblico e entram na história, eles se servem de Flávio José. Ok? Ele é o historiador que vai trazer para a gente detalhes que o texto não trouxe. Coisas do costume, da situação geopolítica, da cosmovisão daqueles dias, você vai descobrir aqui em Flávio José. Mas é uma leitura cansativa, muito grande. Então você vai ter que se servir dele, indo a ele para passagens específicas, porque para ler tudo é muita coisa, ainda mais para aquele pessoal que começa a ler um livro de 50 páginas hoje, só que tem no ano que vem. Esse vai morrer. Tem gente que para ler misericórdia, sim, outra coisa, você que está começando agora o seminário, nós temos um curso semipresencial, 1 aula só por semana. Então, você tem que começar a entender que você, ao longo
faz parte, não é opcional, é obrigatório. Ok? Inclusive, agora nós estamos fechando, conquistando almas, lá fora onde os pecadores estão. Quem já leu? Estou lendo. Quem está lendo? Quem nem começou? Pastor Ademar, gentileza, dá um pedacinho para gente. Pede a minha esposa para ajudar a chave do carro. Tem um pedaço de tronco lá embaixo de esconde. Vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre Israel. Só a existência dessa nação já é um milagre. Para quem não acredita em Deus, você diz para ele assim: olha, existe um povo lá no Oriente Médio, na Palestina, chamado Novo Estado de Israel. São filhos de Abraão, são judeus. Só a existência desse povo hoje já é a prova cabal de que Deus existe. Que eles são um milagre vivo. Ok? Tem gente que sai daqui para conhecer a Terra Santa, Jerusalém, a Judéia, Samaria, a Galileia, ali. Mas, muito mais do que o chão, o povo é que é o milagre. O milagre não é o solo, não é a terra. Até porque até hoje eu tenho essa pergunta, eu vou fazer quando chegar lá. Por que Deus escolheu? Tem tanto lugar bonito nesse mundo. Tem lugares que você chega e você fica extasiado dentro da beleza. Não é? Mas Deus escolheu um lugar do mundo que não tem beleza. O solo é desértico, pedregoso, árido, o clima é horroroso. Por que Deus escolheu aquele lugar? Isso me impressiona. E talvez seja porque um dia ele escolheu um lugar maravilhoso, o Jardim do Éden. Deu tudo errado. Adão caiu no paraíso, Jesus venceu no deserto. Aleluia! É impossível uma narrativa sobre a história da nação de Israel sem entrarmos em um contexto religioso, já que o atual Estado de Israel tem como raiz o referencial bíblico da terra de Israel, ou seja, o contexto através do qual começa a narrativa de sua história. Não é outro senão a narrativa da vida dos patriarcas da Bíblia: Abraão, Isaac e Jacó. Aliás, deixa eu dar uma parada aí. Alguém aqui conhece a mensagem do pastor Gesiel Gomes Gomes, os 3 ícones de Deus? Quem já ouviu essa mensagem? Os 3 ícones de Deus, ele pegou os Gideões. Você já tem uns 8 anos aí para trás. Ninguém conhece? Vá para a internet quando chegar em casa. Coloque lá os 3 ícones de Deus. Gesiel Gomes, pastor Gesiel Gomes. Você vai ouvir uma mensagem que é fantástica e tem tudo a ver com o que a gente está ensinando aqui hoje. Ele vai dizer na mensagem o seguinte: Deus escolheu 3 homens. Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão. Isaac, Deus fez uma aliança com Isaac. E Jacó, Deus fez uma aliança com Jacó. Anos depois, 430, Deus faz uma aliança com Moisés. Mas, olha só, Moisés não é qualquer pessoa. Moisés é um homem na Bíblia que é a referência em si, dizendo homem de Deus. Há muitos profetas na Bíblia, mas só tem um Moisés que é chamado homem. Moisés, qual é o título? Homem de Deus. Como está sendo o texto. Moisés falou com Deus cara a cara, face a face.
Moisés foi o único no texto bíblico, nem Abraão chegou a tanto. Deu conselhos para Deus. Imagina um homem de barro dar conselho com todo poderoso. Ele fez isso. Moisés foi o único que chegou a peitar Deus. Quem é o homem para fazer um negócio desse? Ele chegou para Deus uma certa feita e falou assim, ó, se eles quiserem, eles vão. Mas se tu não vier, eu não arredo o pé. Tremendo. Mas Deus disse para esse Moisés, e aí que eu quero chegar. Tem uma geração se levantando hoje de jovens pregadores que estão pisando aos pés os antigos pregadores, os pastores e líderes que estão na faixa aí dos seus 70 anos, 60, a geração que está se despedindo, e eles não têm nenhum respeito, nem reverência em destruir o que eles construíram, e se acham os bambambãs, os sabem tudo, e ainda arrogam-se no direito de dizer que os que antecederam erraram. Eles agora receberam uma nova revelação. Obrigado pela nova revelação. Pois bem, Moisés era esse cara. Quando Deus chamou, ei Moisés, vou te usar. E vou te usar muito. Não vai ter ninguém igual a você depois de você. Mas lembra de uma coisa. Antes de você, eu usei Abraão, Isaac e Jacó. Pregadores, homens e mulheres de Deus que vão brilhar nessa geração. Amém. Homens e mulheres de Deus que vão brilhar nessa geração. Amém. Lembre-se, Deus pode usar você de uma forma tremenda, absurda e suplantar todos os seus companheiros da sua geração ou das gerações passadas. Mas lembre-se de uma coisa, você está construindo em cima do alicerce que os que antecederam você construíram. É muito fácil ter igrejas para 4, 5, 10 mil pessoas hoje. Mas isso foi uma conquista do pessoal, foi para as praças como uma caixinha de som. E às vezes no Gogó, pregar o evangelho do sol quente de meio-dia, nos domingos, lá há 20 anos atrás. Eles conquistaram o que a igreja hoje está vivendo. Vamos lá. Bem, segundo a Bíblia, passando a entender pelo nome de Israel, cujo significado é aquele que luta ao lado de Deus. Esses acontecimentos estão registrados e detalhados no texto bíblico, a partir do livro de Gênesis, a origem do povo judeu. O seu desenvolvimento está registrado em todo o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Quem já leu aqui o Pentateuco? De novo. Quem já leu, está lendo? O Pentateuco. Gente, o meu 12 anos, ele vai participar do Bar Mitzvah. E nessa data, ele tem que ter decorado toda a Torá. E decorar. Não é ler, não. Ele tem que saber quem escreveu, aonde escreveu, onde está. E citar. Gente, não tem que ser diferente. Você lê aquelas revistas que não vale nada. Você lê alguns livros aí, tem gente que lê. Eu vejo pessoas comprando livro igual uns doidos aqui, cara. O pessoal chega, pregadores chegam com livros aqui, o pessoal compra os livros, leva tudo. Lê tudo. Só não lê a Bíblia. Diga para aquele senhor, você tem que entender que a Bíblia e os livros têm que ser vistos aonde a Bíblia é um feijão com arroz. Os outros livros, a sobremesa. Está fazendo igual criança, se empanturrando da sobremesa e não está comendo o prato principal. Como a nossa boa mãe fala, feijão é que dá sangue.
vamos lá. Bem, olha aí. Gente, eu não vou dar a apostila toda não, isso é para você fazer em casa, viu? Vou pegar os pontos principais, senão a gente não tem noção nem de chegar nem no início. Ok? A rica história desse qual começa pelo relato do primeiro dos patriarcas, inicialmente Abrão, que mais tarde teve seu nome alterado para Abraão. Abrão. Se tornou Abraão. Que significa pai ou líder de multidões, nascido em Ur dos Caldeus, debaixo de uma visão religiosa politeísta. Ao optar pela crença em um só Deus, torna-se o fundador do monoteísmo dos hebreus. Eu já vi muito pregador falando sobre Abraão e eles começam a colocar muito cuidado com os pregadores. Muito cuidado com os pregadores que começam a dar qualidades e adjetivos aos personagens bíblicos que eles nunca tiveram. A gente vê alguns pregadores construindo suas mensagens em cima de personagens bíblicos e esses personagens eles começam a encher de qualidades que eles nunca tiveram. Por exemplo, que Abraão ele serviu ao Senhor e Deus o abençoou porque ele fez Harvard, ele fez Yale, ele fez curso da FGV aqui, ele sabe tudo. Escola de servo, seminário. Amém. Oh, glória. Quantas vezes o personagem bíblico só teve uma propriedade que destacou de Abraão foi esse cara. Abraão, Deus o chamou em Ur dos Caldeus. Meu irmão, quem já leu a história de Abraão? Ele cresceu no relacionamento com Deus. Mas no início, não era flor que se cheirava, não. É sério. O cara vai lá pro Egito. O faraó gosta da mulher dele. Ele para não morrer, mente. A Bíblia diz que quem é o pai da mentira? Dá para você imaginar isso? O pai da fé está mentindo. Você está entendendo? Não estou desconstruindo a Bíblia, não. Eu estou mostrando a você o texto. Eu dei um título a vocês aqui há 2 semanas. Qual é o título? Defensores do texto. Outra vez? Defensores do texto. É isso que você é. Se você vai ser pastor, evangelista, diácono, apóstolo, se Jesus não volta logo, dentro de 10 anos vai ter a ordenação de querubim. É sério. Mas, você, enquanto teólogo, é o defensor do texto. Você tem que estar focado no que está escrito. Não deixe que ninguém comece a colocar na Bíblia o que ela nunca disse. Colocar na boca de apóstolos e profetas palavras que eles nunca disseram. Abraão, por exemplo, era um camarada que não tinha tanta confiança assim. Ele mentiu para não morrer. Se ele tinha medo de morrer, porque ele não tinha tanta certeza que Deus ia guardar. Não é verdade? Por outro lado, esse Abraão, ele acreditou quando Deus deu uma palavra a ele: sai da tua parentela, lugar de conforto, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Essa foi a grande virtude. Isso chamou a atenção ao coração de
Deus, que nem Abraão. Ele acreditou. Ele saiu, ele largou tudo, ele abriu mão. Ele rompeu com a parentela e saiu. Imagina alguém saindo pro deserto, pro nada, irmão. Uma terra árida, clima horroroso. À noite faz um frio abaixo de zero. De dia o sol escaldante acima dos 50 na sombra. E esse homem saiu para uma terra que Deus mostrou, correto? Não, uma terra que Deus ia mostrar. Isso é muito forte. Deus não mostrou, Deus queria mostrar. Ele acreditou que Deus ia mostrar, mas não mostrou. E olha, a Bíblia vai mostrar que Abraão peregrinou na terra. E Deus falou para ele: eu vou dar a tua descendência a essa terra. Mas quando a mulher dele morre, a mulher que ele ama, ele compra um pedaço de chão para enterrar ela, porque ele não tinha nada. Para e pensa, vamos para o texto, sai da fantasia dos cultos e vamos para o texto. Ele, homem a quem Deus vai dar toda a terra de Canaã, não tem lugar nem para enterrar a mulher que ama. Tem que comprar. Vende aí um pedaço para enterrar a mulher. Quer enterrar. Nós estamos acostumados, igreja do século XXI, no pragmatismo exacerbado. É tudo para ontem. Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai mandar, Deus vai te multiplicar, Deus vai te abençoar. É tudo para ontem. E se Ele não fizer até, olha, Deus, se tu não fizer. Mas a gente vai para o texto, a gente encontra outra realidade bíblica. Deus fala para o camarada: sai daí que eu vou te dar uma terra. Ele peregrina há alguns anos nessa terra, e quando a mulher dele morre, ele não tem nada aí. E aí? Pergunta para Deus: você servia esse Deus? Esse Deus é bem diferente do Deus que estão vendendo. Vou te abençoar, vou te dar uma terra. Sai daí. Ele saiu. Ele passa 25 anos esperando um filho que Deus falou que ele ia gerar. O filho não chega. Ele vai reclamar com Deus. A mulher dele cansou de esperar. Dá um jeitinho brasileiro, filho. Ali que nasceu o negócio. Não, toma aí a minha serva, vai lá. Aí a serva deu uma caneta. Aí nasceu Ismael. Ismael cresce. Agar agora é a favorita. Sarai com raiva. E ela fala para Abraão: não, ele fala, ela começa a perceber. Agar fica doida, né? Lava a roupa, chuca, passa por na casa, limpa as vidraças do chinelo dentro, aí lava os cabelos, dá água, trabalho, e ela ficou doida e fugiu. Aí o anjo mandou ela: o que está fazendo aí? Eu fugi da minha senhora. Quem tiver sério. Quem tiver sério. Nem sério. Foi o diabo. Mais vezes. Foi o próprio Deus. E aí, Deus traz Isaac. Finalmente, filho da promessa. Irmãos, Deus não tem tempo para isso. Nós vamos ficar só nos patriarcas hoje. Mas olha só. Quando Deus chama Abraão, o nome dele é Abrão. Depois Deus troca o nome dele para Abraão. No nosso português, diga, a Bíblia não foi escrita em português. Tem muita coisa, eu não tenho nem.
Teve uma pessoa que falou assim, o senhor não fala isso. Mas se eu falar, eu tenho que matar Jesus. Tem coisas que não pode dizer. Porque a revelação é progressiva. Você vai saber lá na frente. Hoje. Porque a revelação é progressiva. Note bem, Deus se revela a Abraão, depois a Moisés, como Deus único. Não é isso? Mas para os apóstolos, ele é 2. Não é isso? Mas para os que vêm a crer no nome dele depois da morte, ele é 3. A revelação é. Entendeu isso? Jesus virou para os 12, na semana da sua morte, olha para eles e fala assim: tenho muita coisa a vos dizer ainda, mas vós, ele andou com os caras 3 anos e meio. Comendo, bebendo, 3 anos e meio do lado dele. Depois de 3 anos e meio, ele diz para eles: tenho muita coisa a vos dizer ainda, mas vós não podeis suportar agora. Quando o Espírito Santo vier, aí ele quando o Espírito Santo vier, ele vos dirá, aí sim, todas as coisas. Porque eu vou tirar a revelação. Esse Deus que se revelou a Abraão, ele se revela a um homem chamado. Eu não tenho tempo para isso. Vocês precisam conhecer o hebraico. Mas o nome de Deus no hebraico é Yod-He, Vav-He. São 4 letras escritas nesse sentido, ao contrário do que a gente escreve. A letra sagrada é o Rei. O que Deus fez na realidade, aqui no nosso período isso não aparece, mas no hebraico é isso que aconteceu. Deus pegou uma letra do nome dele, a letra sagrada do Rei, e colocou dentro do nome de Abraão. No inglês fica melhor. Em inglês é Abraham. Não é Abraham Lincoln. Esse Han é por causa do H aspirado do rei, que entra no nome. Então, na realidade, o que Deus fez foi uma aliança. Entendeu isso? Deus fez uma aliança com Abraão. No passado, que você quer casar com ele? Levanta a mão. Essa aliança que você tem no dedo é o símbolo do pacto que você tem com a sua esposa e com o seu marido. Correto? Muito bem. Quando você fez essa aliança, você fez um pacto. Não é isso? No caso, marido e mulher, ele, agora isso está mudando, né? Porque a lei mudou, mas até bem pouco tempo atrás, quando casavam-se, a mulher ganhava o sobrenome do marido. Então o nome dela mudava, porque ela passava a se chamar pelo nome do marido. Concorda? É isso? Agora isso está mudando. Uma aliança, naqueles tempos bíblicos, ela era assim. É de lá que isso foi copiado, entendeu? Só que os 2 aliançados trocavam de nome. Qual é o seu nome? Vantley de quê? Só? Pereira Costa. Vantley Costa. O meu nome, meu último nome é Pereira. Se nós tivéssemos uma aliança, o meu nome ia ser Carlos Alberto Pereira Costa. E o seu nome, Vantley Pereira Costa Pereira. Porque o meu nome entraria no dele e o dele no meu. Isso diria que nós agora somos uma família. Estamos aliançados. Os filhos dele seriam meus. Os meus seriam dele. A minha casa estava aliançada à casa dele. Nada acontecia à casa dele que a minha casa não se envolvesse. As dívidas dele seriam minhas dívidas. O meu tesouro também seria. Entendeu isso? Amém. Presta atenção. A Bíblia diz que Abraão cortou 4 animais. Cortou 2, na verdade, né? Cortou 2 animais e os outros 2 matou.
as metades cortadas. E ele passa no meio, porque essa era a forma de fazer aliança lá no passado. Isso está em Gênesis. E Abraão passa entre as metades cortadas. Imagina, olha para cá, ele cortando os animais. Imagina que as metades foram cortadas ali. Imagine o sangue esparramado pelo chão. O lugar devia estar todo ensanguentado. E as bandas dos animais de um lado e de outro, de forma a fazer um corredor. E Abraão passa pelo meio das partes, porque uma aliança era assim. Se eu fizesse uma aliança com uma pessoa, nós dois fizéssemos aliança, nós cortávamos os animais, colocávamos lá, eu passava no meio dos animais e ele vinha do outro lado e a gente se encontrava no meio das partes cortadas, pisando no sangue dos animais imolados. Entenderam isso? E ali a gente trocava os nomes. Qual era o significado? Abraão, os corvos querem vir comer as partes. Abraão fica enxotando para eles não pousarem. E anoitece. Aí Abraão pega no sono. Aí passa um fogareiro, uma tocha acesa dentro das partes. Essa tocha acesa, ele veio. Ele passou por aqui. Qual é o significado? Uma aliança, ela tem direitos e deveres. Quando uma aliança é estabelecida, essa aliança vai ter direitos, deveres e um sinal, um selo, uma marca. Toda aliança bíblica é assim. Ok? Quais são os direitos? Abraão, abençoarei, a partir de hoje, Abraão, está valendo. Abençoarei todos os que te abençoarem. Amaldiçoarei todos que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Tua descendência será numerosa como a areia do mar e como as estrelas do céu. Essas são as promessas da aliança. Ok? Mas eu falei também de deveres, ou seja, são direitos e deveres. E se quebrar a aliança, as promessas você recebe e ganha quando você cumpre a aliança, quando você guarda a aliança, quando você faz o que é para fazer, o que foi estabelecido na aliança. Mas quando você quebra a aliança, o que vem sobre você? A maldição. E nesse caso de Abraão, qual era a maldição? Esse é o significado das partes cortadas. Eles estavam dizendo o seguinte: que se faça com um de nós o que se fez a esses. Entenderam isso? Foi claro? A partir dali o nome de Abraão muda. A partir dali não é mais o Abrão, é o Abraão. Entendeu? Imagina se você chegar no estabelecimento e alguém perguntar qual é o seu nome, você diz assim: José Carlos de Orleans e Bragança, pessoal. Você está entendendo? O nome que você carrega, esse nome tem poder, tem prestígio, tem influência. Quando Abraão dizia para qualquer pessoa: quem é você? Meu nome é Abraão. Esse H aspirado, que vem do rei, da letra sagrada do nome de Deus, significava: eu tenho uma aliança com o Todo-Poderoso. Ninguém pode resistir. Você está entendendo? Por isso o rei,
Abimeleque, quando toca na mulher, vai tocar na mulher dele, que Deus fala para ele, mas por que tu não me falou, cara? Parece que eu faço a besteira. Entendeu? Agora, eu falei que as duas partes trocam de nome, não foi? Abraão mudou de Abrão para Abraão. E Deus? A partir desse dia, até esse capítulo de Gênesis, quando Deus se apresenta, Ele é o Elohim, Adonai, Jeová, Rafa, Nissi, Jireh, Sidekenu, Raá, Sabaó. Mas a partir da aliança com Abraão, todas as vezes que alguém perguntar qual é o teu nome, ele vai dizer, eu sou o Deus de Abraão. Amém. O próprio nome de Abraão entrou no nome de Deus. Abraão passou a ser o sobrenome do Altíssimo. A quem você serve? Ao Deus. Qual Deus? Deus de Abraão. Entenderam isso? Olha que privilégio que o homem teve. Depois, Deus vai e ratifica a aliança com Isaac. Outra vez, ele vai e confirma a aliança com Jacó. E quando ele sai do Egito como uma nação, o primeiro lugar para onde ele vai é para o deserto, para o monte Sinai. Para quê? Renovar, estabelecer a aliança. Entenderam isso? Então, Abraão tem uma aliança com Deus. O sinal dessa aliança é a circuncisão. Ok? A partir dali, Abraão pertence a Deus. E tudo que é de Abraão pertence a Deus. Abraão vai subjugar povos e reis. 5 reis ficam debaixo do pé de Abraão. Por quê? Abraão tem agora uma marca. Qual é a marca? O nome do próprio Deus está dentro do nome. Entenderam isso? Isaac, na sequência, casa com Rebeca. Mas Abraão começa a ficar doente e pensa que vai morrer. Abraão, nesse tempo, pede ao seu servo, o capataz Eliezer, que vá buscar uma noiva para o seu filho, Isaac. E ele vai lá na terra dos seus pais. Pergunta para mim, por quê? Tinha que buscar uma noiva tão longe. Não podia arrumar uma mulher por aqui perto? Será que não tinha filhas de Canaã? Afinal, aquela não é a terra da promessa? Por que teve que voltar lá em Padarã para buscar uma noiva para Isaac? Por que não podia pegar uma das filhas da própria terra onde ele estava? Já que essa terra seria a terra que ele ganharia como herança. Por quê? Pergunta aí. Tem solteiros aqui? Não, não, não. Não tem meio solteiro. É solteiro inteiro. Levanta a mão. É solteiro. Isso. Querido, nesse texto a gente aprende o seguinte. Quer casar? Estou orando para Deus me mostrar qual é a varoa, qual é o varão. Senhor, me dá, segundo a tua vontade. Eu não faço mais isso. Eu quero quebrar esse paradigma aqui hoje. Deus nunca mais faz isso. Ele fez uma vez só. E se arrependeu. Porque na primeira briga do casal, Deus entrou e aí o marido fala assim, ó, Adão, como é que tá o negócio aí? Comigo tá tudo bem. Mas a mulher que tu me deu, Deus teve
solteiros. Se você quer, escolhe. Mas Deus não escolhe você não. É você. Porque se der errado, é você que escolheu. Entendeu? Ele abençoa. Quando eu for casar as pessoas, quando eu faço casamento, eu te ensinar. Gasta dois aqui dentro. É isso aí. Então, é aquilo. Vai escolher, escolhe. Muito bem. Deus manda. Abraão manda Eliezer buscar uma noiva para ele lá na terra dos seus pais. Ele vai. Querido, o Espírito Santo está guiando o servo de Abraão. E ele chega exatamente e vai pedir água para ele e para os caminhos dele, exatamente a uma descendente do pai de Abraão. Isso não é coincidência. Diga para quem está falando, você pensa que muita coisa que já te aconteceu, te acontece, você acha que foi coincidência. A coincidência da sua vida acabou no dia que você aceitou Jesus. Acabou. Daí para frente é Jesuscidência. É o Espírito Santo que vai guiando, e quando você percebe, é que você está no lugar e na hora certa. Até aquilo que para todo mundo dá. Mas também tem um detalhe. Deixa eu só passar para você. Quando você está debaixo da nuvem, em linha com a palavra. Eu ouvi uma coisa hoje ontem no culto que eu fiquei assim, não está completando. Tudo que pedires ao Pai, em meu nome, Ele vai fazer. Tá certo? Vamos lá, pessoal, responda. Sim ou não? Tá certo ou não tá? Tá no texto ou não tá? Tá no texto. Mas não é? Tá no texto. Só tem um detalhe. Lembra da aula passada? Hermenêutica e exegese. Né? Que diz o contexto? Essa sentença, ela não está sozinha, balançando não. Ela está atrelada a um contexto que dá a ela uma condicional. Jesus fala assim, olha, se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres. E aí o Pai vai fazer. A condição é essa. Não é de qualquer jeito. Não adianta estar com a vida destruída, cheirando a pecado, e trazer oferta, caixota cheia. Não, Deus não se vende. Ele responde a oração, ele recebe a oferta, ele abençoa de verdade, mas primeiro, nunca o princípio. Se você vier com a sua oferta, mas lembrar do caminho que teu irmão tem algo quando te para tudo, deixa a tua oferta, vai lá, conserta-te com teu irmão, depois vem e oferta. Esse é o texto. Então vamos lá. Acabou? Já acabou. Abraão ficou bonito, tá vendo? Aí a H já fez a H. Abraão vai morar um menino, mais um. Muito bem. Vamos parar aqui. Gente, olha aí, ó. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo têm em comum a designação de religiões abraâmicas. O judaísmo, que matou Jesus. O islamismo tem matado gente decolado na beira da praia. E o cristianismo, que queimou gente na Idade Média nas fogueiras. Essas duas religiões. Tem como ponto de contato. Diga para quem seu lado, está bem mais raiz. Se faz. É médico para curar.
O veneno. Então não é a raiz. O problema é quem manipula. A essência é uma só, mas o coração de quem manipula é que vai fazer toda a diferença. O poder na mão de um homem temente a Deus vai trazer paz e a bênção de Deus sobre o povo da vez. O poder na mão de um déspota vai trazer sofrimento ao povo.